boa tarde, boa noite, boa madrugada. Qualquer hora é hora para estudar, certo? Vamos hoje fazer revisão de contos? Não é uma aula longa. Ela é tão curta quanto a matéria. Conto. Por que curta como conto? Porque o conto, ele não é uma história longa. Ele tem a sua característica de ser uma história curta. E o conto, se vocês pararem para analisar, nós podemos pegar livros de contos que têm páginas diferenciadas. Você pode ter um livro de um conto como Cinderela, Chapeuzinho Vermelho, qualquer que seja o conto que você imaginar por aí, você vai ver que você tem desde livros com muitas páginas a livro com pouquíssimas páginas. Por quê? A narrativa do conto é curta. Ela não tem, assim, a ideia, não faz parte da sua característica ser extensa. Ela não tem quase descrição, ela é quase que muito direta, certo? Coloca aqui, o que ela tem que fazer? Coloquei aqui, ó, o conto é um gênero textual caracterizado por ser uma narrativa curta, com poucas personagens. Vocês podem analisar. Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, só tem a mãe, a Chapeuzinho, o lobo e... lá na frente tem também os que pegaram lá, né, conseguiram tirar a vovozinha inteira lá do lobo, né, os caçadores. E caçador praticamente nem tem fala, né, parece até um personagem secundário, mas apareceu lá e fez algo, tchan, né? Então veja, conto é curto, certo? O que tem que ter no conto? Aquele clímax rápido para que você consiga chegar ao término da história. Só. Não tem muitas descrições. Então, diferencia bastante. Entendeu? Veja lá. Curta com poucos personagens e tempo e espaços reduzidos. Não é como as narrativas que nós costumamos ler. Por exemplo, tem a narrativa de terror, tem a narrativa de mistério, tem a narrativa fantástica, que é aquela imaginativa, fantasiosa. Essas têm muitos detalhes, como eu sempre falo. Harry Potter, que eu gosto de colocar porque ela é imaginativa, ela é bem fantástica, né? Você imagina como alguém vai entrar em uma coluna, você imagina o que vai acontecer quando fizer algo com a varinha, qualquer que seja o motivo, você terá várias imaginações, entendeu? Então, na história do conto, isso não acontece, ela é muito curta, certo? A estrutura do conto é composta por introdução, desenvolvimento e a conclusão, que é o seu desfecho, né? A conclusão como uma dissertação argumentativa. Não, ela tem um desfecho, certo? Que é o final, mas coloca-se como sendo a conclusão sempre. Porém, como se trata de uma narração, eu coloco como sendo o desfecho, que é a conclusão. Que pode ser feliz, como pode ser triste. Entendido? O desenvolvimento é onde acontece toda a história. A introdução é a sua apresentação, mas como eu coloquei, não tem tantos detalhes, não tem tanta descrição. O foco narrativo é a posição assumida pelo narrador em relação ao que é narrado. O que é narrado? A história, né? Podendo ser em primeira pessoa, narrador, personagem, né? No caso, narrador, personagem. Ou em terceira pessoa, para ninguém ler. Terceira pessoa é o quê? Narrador? Isso, tem dois. Narrador, isso aí. Observador, aquele que vê tudo, né? E o onisciente, aquele que sabe até do psicológico, correto? Olha aqui, exatamente isso. O espaço, o cenário, né? O espaço se refere ao cenário onde ocorrem os fatos. O tempo, a passagem cronológica ou a impressões psicológicas. Onisciente, né? E a verossimilhança. O que é verossimilhança? Aquilo que é semelhante, que é parecido, correto? A semelhança entre a narrativa e a realidade fatual. Verossimilhança e semelhança sinônimos, ok?
Coloquei aqui do lado, tá? Isso aqui é o conto. Não tem muito que inventar nem ficar. Vamos aumentar a aula. Não, o conto é curto. Você tem que lembrar dos elementos da narrativa que são, que no caso tem o foco narrativo, quem é personagem, quem é personagem protagonista, quem é personagem secundário, quem é antagonista e praticamente acabou. Porque o conto é composto por pouquíssimos personagens, certo? Poucos personagens. Aí vamos lá. O espaço, se você parar para analisar o da Chapeuzinho Vermelho, você inicia na casa dela e depois você passa para onde? Floresta. Não tem detalhes. Se você parar para analisar, não tanto. E hoje em dia tem até aqueles livrinhos de contos, né, pequenininhos, onde a história que, por exemplo, quando eu li criança, algumas décadas aí, certo? O meu livro tinha em torno de 50, 80 páginas por aí. Hoje tem livro com 6 páginas somente, extremamente resumida a história, ok? Então, a matéria é essa. Aí eu resolvi fazer um acréscimo aqui, tá? Por quê? O conto é uma narrativa que é curta e, como acabei de falar, sem definição de páginas. Hoje tem contos que você compra para levar a entregar nas escolas, né? Ou mesmo para a criança ver em casa, que quase nada tem. Tem uma imagem, aí coloca lá aquela imagem, que é o cenário, mostrando o personagem, coloca em torno de 4 linhas ou um parágrafo bem curto e a história é contada. Tema específico? Não tem tema específico. Vem cá, qual o tema específico da Chapeuzinho Vermelho? Da Cinderela tem um tema? Tá vendo? Algo para você pensar. Rapidez dos fatos. Tudo acontece muito rápido. Até porque ele é semelhante ao nosso cotidiano. Como assim semelhante ao nosso cotidiano? É uma crônica? Não, não é uma crônica. A crônica, literalmente, ela está voltada a contar o cotidiano, não é crônica, tá? Quando coloquei ali rapidez dos fatos, estou me referindo à nossa vida contemporânea, certo? Ao nosso modo de viver. Nós temos tudo muito rápido, nós não ficamos marcando espaço a espaço, tempo a tempo, como em um livro onde você tem que prender, por exemplo, se você pega uma narrativa de mistério. Um Sherlock Holmes, por exemplo, então você tem muitos detalhes, você tem que deixar aquele suspense no ar, daquela criatividade para prender cada vez mais aquele leitor. Uma narrativa de terror, você tem que tentar fazer com que o leitor fique cada vez mais assustado, mais envolvido, que ele não abandone de jeito nenhum aquele livro. Não é assim? Então, no conto já não tem, ele está mais voltado à nossa contemporaneidade, nosso modo de viver, o mais simples possível. Aí você já está pensando, mas Valéria, Cinderela não está voltada ao nosso tempo. Mas se você parar para analisar, bem, não está voltado. Chapeuzinho tem a floresta, não tem o lobo mau. Eu estou brincando com a fantasia, o conto não está fechado na realidade. Nós fizemos a leitura de um texto que ele tinha o conto ali perfeito, né? A história, quando chegou no final, e como assim? Ele saiu literalmente daquilo que é próximo da semelhança da nossa contemporaneidade, tá nos exercícios de vocês na apostila, e na última linha, são as 2 últimas linhas, ele fecha com algo literalmente fora da realidade. Essa é a ideia do conto também. Quando eu falei da Cinderela, porque Cinderela, é claro que tem assim, tem as histórias lá dela, lá como ela vivia, o que acontecia. Essa é a parte que está voltada ao nosso, que pode ser parecido. Tanto que se vocês pensarem, lembrarem, nós fizemos um trabalho no ano passado, no primeiro semestre, onde vocês tiveram que criar contos de uma forma diferente. Lembram? Vocês lembram disso? Onde, eu não me esqueço, um determinado aluno de uma das classes chegou e falou: não, eu não consigo fazer isso, porque eu não lembro isso, eu não tenho a mínima noção. Tá assistindo a aula aí? É contigo mesmo. Mas saiu e fez um belo texto, tá vendo? Por quê? Usou a criatividade. É isso que tem que ser feito sempre, você não tem que se prender. Quantas histórias hoje, contos, são recontados de formas diversas?
A história da Chapeuzinho Vermelho é contada de uma forma diferente. Eu também cheguei a comentar isso na sala. Lembram disso? Pois bem, então veja, por esse motivo que fica próximo da parte da nossa vida contemporânea, ok? Sequência de fatos tem que ter uma ordem cronológica da sequência dos fatos. Eu não posso fazer inversão, pegar o meio, depois eu vou para o final, ou eu vou para o início e volto para o meio. Não, tem que ter uma ordem cronológica, uma linha de raciocínio lógico, certo? Senão ninguém entende nada. Antes de começar a escrever, já deverá saber o final. Por que isso? Porque se você vai trabalhar com o conto, o final, você partirá daquilo que eu quero escrever. Se é um conto, se é uma narrativa curta, você pode e é mais fácil partir do final para você ir para o princípio. Começar a criar. Esse é um macete para se escrever um conto rápido e bem legal. Ao invés de você começar, como é que eu comece agora o que eu vou falar? Não, você não vai fazer isso. Você vai, monta lá o teu final. E agora? Como é que você vai fazer para chegar numa ordem com raciocínio lógico, cronológico, para chegar naquele fim? Vai ficar bem interessante para escrever. É assim que geralmente começam a escrever os contos, tá? Isso é só um detalhe, né? Eu sempre conto mais algum detalhe, né? Eu coloquei aqui os autores conhecidos e tem excelentes contos. Machado de Assis, que vocês sabem que eu gosto demais, falo muito. Espero que vocês tenham tempo para ler Memórias Póstumas de Brás Cubas, certo? Ele tem um livro de contos. Não é assim, é contos que são gigantes. Acabei de falar, às vezes o conto está numa folha, 2, 3, 4. Vale a pena, você pode buscar Machado de Assis, tem contos dele abertos, tá? Na internet, tem links abertos com os contos dele. Se eu encontrar, eu mando para vocês no grupo, certo? Eu acho que eu sei onde tá. Eu tendo a certeza, eu vou mandar para vocês no decorrer da semana, ok? Aí vocês dão uma olhadinha lá. Lígia Fagundes Telles. Olha, se vocês olharem a apostila, ela tem textos da Lígia, tá? E a Lígia é bem conhecida. Lígia, né? Adoro quando tem texto dela em prova para fazer. E Clarice Lispector também. Por acaso, esse ano é o ano, se não me engano, é o centenário da Clarice Lispector. Também já comentei do Paixão Segundo GH. Não é um conto, mas já contei para vocês como ela é. E vocês já fizeram alguns trabalhos no ano passado, durante a feira, né, que houve lá de literatura. Não foi isso, gente? Literatura e português? Pois é. Então, veja, basta vocês lembrarem, tá? E, gente, a aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Olhem com carinho, estudem. Vamos ficar sempre na frente, nunca atrás. O conhecimento nunca é demais. E olha, eu estou fazendo o possível para vocês terem a matéria em casa o mais clara possível. Dúvidas? Manda um retorno para mim. Dá like lá no vídeo. Desce comentário, vou gostar. Tô com saudade de vocês. Até a próxima.